digo uma coisa à igreja, todo mundo sabe que a gente grava os cultos aqui, eu sou bem difícil eu não me suporto me ouvir, sabe? E por incrível que pareça, a mensagem da semana passada, eu me ouvi pregando, e dentro daquela mensagem eu consegui tirar uma outra mensagem daquela mensagem de terça-feira passada, que tem a ver também com oração, que tem a ver também com a unidade da igreja orando. Pastor Tiago, é uma conclusão daquela mensagem? Não, é outra coisa totalmente diferente, mas tem a ver. Aí a gente vai abrir lá na carta de Tiago, finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Que diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós aflito, que ore. Se está alguém feliz, que cante salmos. Se está alguém entre vós doente, que chame os anciões. Em algumas traduções vai dizer os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Igreja, esses versículos que nós lemos é uma espécie de passagem, bem rápida, para que o apóstolo Tiago ele nos exortasse nesses versículos finais do seu livro, da sua carta, para que a igreja ela entenda uma coisa: quando a igreja ora, quando a igreja se une em oração, o que é que acontece? Quando a igreja se une em oração, e agora me veio um ditado popular que nós dizemos muito, que a voz do povo é a voz de Deus. Imagine se toda a igreja se unir em oração. Esse ditado vai valer para as nossas vidas. Como assim? Que a igreja que ora, a igreja quando ora, sabe? O diabo ele não tem medo daquele
que lê e não pratica a Bíblia. Satanás não tem medo daquele que fala em línguas. Satanás não tem medo daquele que prega em outros lugares, em vários lugares. Satanás tem medo daquele que ora. Eu não estou dizendo que pregar, falar em línguas é errado. Não, é certo, é correto. Mas eu estou dizendo que quando a igreja ora, quando a igreja busca, sabe? A igreja prevalece, a igreja conquista, a igreja avança, a igreja consegue obter resultados. Quando a igreja ora, toda a igreja é curada. E hoje, por incrível que pareça, recebi 4 pedidos de oração. O primeiro foi da minha esposa logo de manhã cedo. O segundo pedido de oração foi de uma irmã que ela estava sentindo o corpo desfalecendo e ela estava sentindo um lado do corpo dormente. Ela estava uma bomba relógio. Aí estava sentindo angústia, várias coisas. E na hora, dentro de um grupo tinha várias pessoas que ela poderia pedir oração. Ela pediu oração. E aí eu fui orar. Aí ela depois gravou um áudio dizendo: quando o pastor Tiago Salomão disse que ia orar, se uniu eu e o meu esposo, mais o pastor, mais alguns irmãos. E assim que terminamos de orar, tudo aquilo que eu estava sentindo, eu não senti mais. Quando a igreja se une para orar por alguém que está enfermo, por alguém que está atribulado, por alguém que está desviado, por alguém que está com alguma necessidade, igreja, a gente tem que entender uma coisa. A nossa guerra nós não vamos vencer se não for através da oração. Você orar sozinho, você pode obter resultados, pode sim, porque Jesus tinha determinados momentos que Jesus orava sozinho. Tinha determinados momentos que Jesus largava os seus discípulos para orar. Se você pegar o ministério de Jesus, ele não fazia milagres só porque ele era Deus, mas Jesus fazia os milagres que fazia porque Jesus, ele nos deixa um modelo de vida, de oração, de santificação, de busca da presença do Pai. Então quando a igreja, ela ora, toda a igreja é sarada. Igreja, entenda uma coisa, quando o apóstolo Tiago diz que orais uns pelos outros, a Bíblia é o manual do crente. Então, nós temos que pegar tudo o que está aqui dentro da Bíblia para ser praticado sobre as nossas vidas. E quando ele fala, quando a igreja se reúne em um propósito de oração, ou seja, por cura, ou seja, em alguma outra área, creio eu que no ajuntamento da igreja, Deus, ele opera milagres, ele opera maravilhas. Você quer ver uma coisa? Sábado agora vai fazer 8 dias. A missionária Rosana, ela convocou os irmãos para estar orando pelo evangelismo de lá da rua da irmã Diana. No chegar, você olhava, parecia que estava tudo normal, natural. Mas assim que eu botei o meu pé dentro daquela rua, eu falei com a Rosana: Rosana, estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar. Por quê? Porque o pastor Tiago é melhor? Não. Porque no ajuntamento da igreja, a igreja orando, a igreja apresentando,
A igreja intercedendo. Aí eu falei, Deus, eu vou lá na sexta-feira de noite que eu vou ungir o lugar. Peguei o óleo. Aí Deus, não precisa, porque a minha presença já se faz naquele lugar. Porque, igreja, no ajuntamento da igreja, o Senhor já estava operando. E quando a gente chegou, a irmã Diana está aqui de prova. Tinha gente na sacada, tinha gente ouvindo de longe, tinha gente que Deus trouxe de longe, que está ouvindo o culto de longe, para Deus dizer, desça, porque eu vou falar com você lá embaixo. A igreja está entendendo que quando a igreja se une em oração, quando a igreja se une em um só propósito, independente se o propósito é para me beneficiar ou é para beneficiar o irmão, mas quando a igreja se junta em oração, Deus ele opera milagres. Às vezes você é beneficiado também, você até não se lembra, mas quando tem uma causa sua, tem algo seu, aí Deus vai dizer, não, tem no banco de dados, tem saldo positivo, tem saldo comigo, porque naquele dia o irmão pediu para ele orar, independente do que o irmão fez com ele ou deixou de fazer, ele se plantificou a orar. Então, quando a igreja ela se une em um propósito para orar, você pode ter certeza de uma coisa, que nos céus nós vamos mover o coração de Deus. Igreja, precisamos entender uma coisa, que nós não vamos obter o resultado que desejamos se não vivermos uma vida de busca e oração a Deus, uma vida de busca e de derramamento, derramar o seu ser diante de Deus. Nós lemos na semana passada, dizendo que quando Pedro estava preso, a igreja unida em oração, orava com súplicas ao Senhor por Pedro. Paulo e Silas presos, oravam e cantavam a Deus, e as cadeias se quebram, e eles são livres. Então, igreja, independente da circunstância, nós entendemos que o apóstolo Tiago ele diz que nós temos a obrigação de orar. A Bíblia vai dizer para mim e para você, orai sem cessar. Quando a igreja ora, há salvação. Quando a igreja ora, há salvação. Aí eu volto para o culto de sábado. A minha oração, a oração dos irmãos, era que Deus salvasse. E uma das minhas orações é, Senhor, nem que seja uma alma, mas que o Senhor salve, que o Senhor fale naquela noite, naquela tarde. Nem que seja uma alma, mas que o Senhor resgate. Nem que seja no final do culto, no amém, mas que chegue alguém para aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida. E quando eu falei, como eu falei, que quando eu coloquei meus pés, que eu vi uma menina, uma moça, que a irmã Diana mobilizou para estar ajudando ela, para estar convidando o povo, Deus já me sinalizava ela. E quando eu vi que a palavra entrou, que ela já estava com o coração já, e no final, o que é que acontece? Ela aceita o Senhor como único e suficiente. Sabemos que agora há uma luta da carne contra o Espírito para que ela se firme com o Senhor.
Mas agora é obrigação do pastor e da igreja fazer o quê? Apresentar ela em oração para que o espírito seja fortalecido e a carne seja mortificada. E ela possa prosseguir em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz que se então confessar os seus pecados uns aos outros e orar um pelos outros, para que vocês fiquem bom. Ou seja, o que eu acabei de falar agora, a Bíblia nos diz que devemos orar uns pelos outros para que fiquem bom. Esse bom não é só o bom físico, mas é o bom espiritual. Porque quando fala orais um pelos outros para que fique bom, a gente pensa logo só na saúde, mas o Senhor está falando para que fique bom em todas as áreas. Porque muitas vezes a gente está com físico bom, mas estamos doentes espiritualmente. E tem pessoas que estão precisando da nossa oração para serem curadas espiritualmente. Quantas e quantas pessoas estão doentes, até mesmo dentro da igreja, doentes espiritualmente, e que precisa da nossa oração para que elas sejam curadas, para que elas sejam renovadas, para que elas sejam restauradas. Aí eu vou me colocar. Passei o mês de dezembro do ano de 2021 todo. Eu disse à minha esposa: não fico mais no ministério, não quero mais saber de ser pastor. Dia 1º de janeiro de 2022 eu entrego a chave. Não vou desviar, porque nem para desviar eu presto mais. Mas eu vou procurar uma igreja, vou sair do ministério, mas vou procurar a igreja, vou sentar e nem vou avisar que eu sou pastor. Só quero ficar sentado, não quero mais saber de obra. Um mês de dezembro inteirinho, irmã Cátia. Vinha pregar porque eu tinha que pregar. E pela misericórdia de Deus dava a palavra. Aí o que a missionária Rosana faz? Junta uma galerinha de oração. Entra em contato com um, entra em contato com o outro. Para fazer um propósito de 15 dias, foi de 10 dias de oração pela minha vida. Porque eu já estava decidido que na última reunião de pastores do ministério, eu iria pedir a minha bênção. Não tenho vergonha de dizer não. Eu iria pedir a minha bênção, não ia desviar. E aí o que a missionária Rosana faz? Entra em contato com o povo de oração. O povo começa, teve uns que foram para o monte me apresentar em oração. Outros mobilizou, ela chamou um pastor amigo meu, mobilizou a igreja para estar orando pela minha vida. E depois, faltando 10 dias para acabar o ano, eu disse a ela: Deus falou comigo e não é para eu sair. Tá bom, eu vou ficar. Mas se é Ele na minha vida, eu quero ver Ele agir. E aí Deus começou a fazer, Roque. Deus começou a agir. Então, quando a igreja se une em oração, em um propósito, Deus ele traz resposta. Quando a igreja se une, por que eu estou falando isso? Porque o Salmo 133 diz que quão bom suave é que a igreja vive em união, em unidade. Sabe? Independente se eu gosto do irmão ou não, ou se eu tenho afinidade com o irmão ou não. Mas eu sei que a irmã Cátia é mulher de oração. Eu sei que o pastor Tiago gosta de ir para o monte. Eu sei que o obreiro Roque gosta de oração também. A irmã Raquel. Eu vou pedir ao pastor para a gente fazer um propósito de oração. A irmã Cátia participou de um propósito de oração com a gente. Ela viu o último dia do propósito de oração. Foi 5 dias só, Roque. Acho que Roque também participou, não foi? Não, acho que você não. O último dia foi o pior dia de todos. Celular de gente travando. Meu celular desligava toda hora.
A gente ligava, um ouvia, o outro não ouvia. Na brincadeira, era só assim, cada um orava um pouquinho. A gente gastou mais tempo tentando fazer uma conexão um com o outro. Chegou um determinado momento que eu disse: Rosana, não liga mais para ninguém não. O povo já sabe o que é que tem que fazer lá. O povo vai orar lá. Mas vamos orar com o que está aqui. Mas foi guerra, foi batalha. Mas eu sei que cada um que se dispôs a orar, Deus abriu a porta de alguma coisa para eles. Deus operou de alguma maneira na vida de cada um que se colocou. Então, quando a igreja ela ora, quando a igreja se une em oração, há salvação. A mesma coisa no capítulo 16 de Atos, quando o apóstolo Paulo e Silas começam a orar, as cadeias se quebram. O que é que acontece? O carcereiro ele tenta tirar a própria vida, ele pega a espada. Paulo diz: não faça isso, não precisa. Porque o carcereiro queria se matar, porque ele sabia que o rei iria querer dar fim nele, porque os prisioneiros fugiram. Aí o carcereiro pergunta: mas o que é que eu vou fazer para me salvar? Ele diz: aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente. Ele aceita não só ele, mas toda a casa. Então, quando a igreja se une em louvor e oração a Deus, aqueles que estão cativos, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor alcança. Quantos você já orou para que Deus libertasse e através da sua oração Deus foi lá e tocou? Então, quando a igreja se une em oração, eu já disse, não há bomba maior do que a nossa oração. O diabo ele não resiste a uma igreja que ora. Tem crente que ainda, que tem medo, sabe de quê? De macumba. Que quando passa numa encruzilhada dessa, que vê um prato daquele, vê uma guinada daquele ali, se possível até atravessa. Porque tem medo. Mas se você está com a vida de oração, está com a vida de busca, não tem brecha, está se santificando, você vai passar e não vai ter nada. Você vai passar porque a própria palavra diz que encantamento nenhum prevalecerá contra Israel. Mas se Israel, que hoje sou eu e você, estiver na posição como o obreiro Roque trouxe aqui, se estivermos ouvindo e obedecendo a voz de Deus, não só as bênçãos chegarão até nós, mas o mal ele não terá poder para nos alcançar. Ele pode até tentar, a gente pode até sentir, sabe, alguma coisa mal-estar, mas não vai ser para derrubar a mim ou a você não. E quando a igreja ela se predispõe a entrar em uma guerra, a entrar em uma batalha, independente de quem seja, porque muitas vezes, sabe, é fácil eu entrar numa batalha por rock, porque eu tenho um carinho, eu tenho uma afinidade, ou entrar por algum de vocês, porque o pastor tem, mas independente, e eu digo a vocês que foi difícil durante o início do meu ministério eu aprender isso, que a vida de pastor, independente se a ovelha é aquela ovelha que obedece ou é aquele bode disfarçado de ovelha, independente, o pastor ele tem que orar. Como eu falei com você daqui, tem um dia que eu disse: Deus, eu não vou orar por ninguém hoje não. E Deus me deixou acordado a madrugada inteira. Para quê? Para eu aprender que
eu fui constituído como intercessor do povo. Então, se o povo não está orando, eu não posso deixar de orar. Se o povo não está buscando, eu não posso deixar de buscar. E quantas vezes Deus, Ele me agraciou, às vezes mesmo sem merecer, mas eu fui alcançado pelo favor de Deus. Por quê? Porque simplesmente eu orei por alguém. Volto para o sábado de novo. Tinha uma senhorinha. Só estou vendo ela com a mãozinha assim. Cheguei de junto dela. O que a senhora quer? Ela, eu não quero nada não, só quero que o senhor ore por mim. E quando eu falei, eu oro pela senhora, ela já estava chorando antes mesmo de orar. Sabe o que é isso? São pessoas carentes das nossas orações. São pessoas que estão precisando das nossas intercessões. São pessoas que estão precisando que a igreja unida em oração faça. Porque muitas vezes a gente acha que é a obrigação do pastor orar. É a obrigação sim do pastor orar. Mas também é uma obrigação da igreja. O apóstolo Tiago, ele falou: orai uns pelos outros. Ou seja, ele não está especificando os pastores, os presbíteros, os diáconos, mas ele está dizendo todos. Igreja, com isso, identificamos que quando a igreja ela se une em oração. Veja que o apóstolo Tiago ele dá um testemunho de Elias, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. O que é que o apóstolo Tiago está dizendo com isso? Olha, Elias era homem comum, igual a mim e a você. Ele não era diferente em nada. Mas quando Elias orou, o que foi que aconteceu? Elias ele vai dizer uma coisa. Não foi, ele disse: segundo a minha palavra. Segundo a palavra de quem? De Elias. Não vai chover. Elias orou determinando: não vai cair água em Israel. Ponto final. E a Bíblia vai falar que ficou 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio de seca em Israel e não choveu. E a Bíblia vai dizer de novo que quando ele volta a orar, voltou a chover e a terra voltou a produzir. Eu volto a dizer, a minha e a sua oração tem poder para mover o céu, para parar de chover e para voltar a ter chuva. A minha oração, a sua oração tem poder para curar, para abençoar. O que é que a gente está fazendo com essa ferramenta que Deus nos deu? Igreja, eu estava falando com uma missionária, Rosana. Missionária, a igreja não vai ver poder se não houver oração. A igreja não vai ver milagres se não houver oração. A igreja não vai ver o sobrenatural se não tiver oração, porque a oração é a chave que nos liga a Deus. Deus tem... Qual é a forma de Deus falar comigo e com você? Tem várias formas de Deus falar comigo e com você. Se Deus quiser, Ele fala através do ventilador, através da luz, através da Bíblia. Se Deus quiser, Ele fala através da boca de um menino. Ele fala. Mas para ele, você falar com Deus, só existe uma forma.
Oração. Oração é a junção de orar mais ação. Orar. A ação qual é? Acreditar. Acreditar em quê? Naquilo que eu estou orando. Naquilo que eu estou apresentando a Deus. Não é orar e será. É orar e crer. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, a minha fé na oração é daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. Ou seja, eu estou orando, dizendo, mentalizando, pensando como se já fosse. Ou seja, eu estou orando, Senhor, eu quero assim, 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 assim. Eu quero desse jeito. É ter a certeza de uma coisa. Eu estou orando, crendo no milagre. Eu vou dizer uma coisa. Chegou um pedido de oração ontem de uma jovem que estava grávida de 3 meses. E aí teve um sangramento, no final de semana foi para o médico. E os médicos mandaram ela para casa e mandou ela voltar na terça-feira, hoje. E aí chegou o pedido de oração para orar por essa jovem e orar pelo bebê. Igreja, eu estava lá em cima. Eu orei, eu clamei, eu gritei. E acreditei até o último instante, Roque, que o sobrenatural de Deus ia acontecer. Aí só que quando chega hoje, a tia entra em contato comigo para dizer que ela perdeu o bebê. Que o colo do útero está cheio de feridas e vai ter que fazer um tratamento. Mas sabe que aquele momento que você fica frustrado? Deus, eu orei com tanta fé, acreditei no que o Senhor iria fazer o milagre. Aí quando eu questionei isso de Deus, sabe o que foi? A irmã Cátia falou, ele fez o melhor. Sabe o que Deus fez? Falou comigo, Tiago, você preferia os 2 mortos ou preferia ela viva? Você preferia ela com câncer no colo do útero? Ou você preferia ela ser curada? E sabe qual foi o final da frase do Senhor? Ore para ela ser curada. Porque eu estava orando que era para o bebê ficar. Aí Deus diz, ore para ela ser curada das feridas que está lá dentro. Ore para que eu entre com a intervenção e ela não precise fazer tratamento nenhum. É isso que você tem que fazer, porque a criança, eu levo uma e dou quantas eu quiser. Mas a vida dela, naquele momento ali, Roque, parecia que o meu sangue tinha esvaído todo do corpo. Porque a gente quer ouvir tudo de Deus, menos quando Ele nos traz uma realidade a qual muitas vezes a gente não quer ouvir. Aí, hoje eu posso falar que ela não está aqui não. Eu estou há 13 anos. Todo mundo sabe que Breno não é nosso filho de coração. Mas eu e Rosana, a gente não tem um fruto, não tem um filho gerado. Tem um filho de coração que Deus nos deu. Que temos o amor de filho. 13 anos juntos. Você acha que eu não oro para Deus dar um irmãozinho para Breno? Aí Deus disse, como é que você quer que eu dê filho se a minha serva tem que se cuidar? Tem lá um mioma, tem lá uma hérnia. Você acha que Deus vai dar filho para mim e para ela não estando bem de saúde? Não vai dar. Por quê? Eu vou colocar, vai ser colocada a vida dela e a da criança
e risco. Aí vem o filho, aí eu perco ela e perco a criança. Então, minha filha, se Deus não vai dar, porque tem que cuidar da saúde, vamos cuidar da saúde primeiro. Ah, mas tem gente que ainda está abrindo a boca para dizer, Tiago, você, Rosana, está ficando velho. Eu digo, velho é o mundo, rapaz. Abraão teve filho com quase 100 anos. Oxi. Eu vou viver até os 119. Então, tem muito tempo ainda para fazer menino. Não estou preocupado com isso. Eu estou crendo que Deus vai fazer. Então, igreja, quer vitória? Joelho no chão, jejum e oração. Eu vou entrar em um outro propósito de oração, que eu tô crendo que ou Deus vai me responder, ou Deus vai me responder. Pastor Tiago, por que o senhor está dizendo isso? Ou Deus vai lhe responder, ou vai lhe responder? Porque eu não vou entrar em nenhum propósito de oração pensando que Deus não vai me responder. Sabe, quando tem campanha na igreja, tivemos a campanha Vivendo as Promessas. Se você não entra na campanha acreditando de que Deus ele vai fazer na sua vida, sinto muito, você vai vir para aprender mais um culto. Se você vem num culto que é intitulado como culto de cura e milagre, e você não entra acreditando que Deus vai curar, de que Deus vai fazer um milagre, de que Deus vai fazer, vai ser apenas mais um culto. Se você entra num culto de libertação, se você não crê que aquele marido, aquele irmão, aquele filho não vai ser liberto, sinto muito, ele vai continuar dando trabalho. Sabe por quê? Mais uma vez eu digo, prova viva. Minha avó orou por 3 anos por mim. Para uma coisa, liberta esse menino. Pregar já não está adiantando, liberta ele. Visita ele. Jeová pega ele. Espreme ele lá. Quebra o vaso. Para quê? Para que Deus me alcançasse. Minha avó me ganhou através de oração. Minha avó ganhou uma tia minha através de oração. Ganhou um outro tio através de oração. Ganhou os netos através de oração. Precisamos, igreja, precisamos acordar para viver uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida na presença. Eu não estou dizendo que você tem que ficar 2, 3 horas, porque muitas vezes a gente ficar 2, 3 horas, a gente não ora bem, mas você faz aqueles 10, 20, 30 minutos de oração, você vai ver. Igreja, já teve dias que eu fiz 5 minutos de oração e vi resultado. Já teve madrugada que eu levantei, sentei na beira da cama e disse, Senhor, não tenho estrutura para orar, mas o Senhor sabe da minha necessidade, vou ter para dormir de novo. Misericórdia, misericórdia não, fui sincero com Deus. Verdade, Pai. Teve um dia desse mesmo que eu dobrei o joelho aqui e disse a Deus, Deus, eu não tenho nada para falar com o Senhor, mas vou ficar aqui de joelho dobrado. Aí sabe o que foi que Deus me disse? Tem sim. Aí ele começou a trazer minha memória, bem muito de coisa. Aí teve assunto para a gente conversar até umas horas. Mas vai ter dia que você não vai ter nada para falar com Deus. Mas, Senhor, eu não tenho nada para orar. Eu só tenho para te agradecer. Mas eu quero ficar um tempo na sua presença. Porque, igreja, nós não vamos conseguir alcançar objetivo nenhum se nós não estivermos alicerçados na oração. Roque sabe melhor do que eu. Não pode se construir
uma casa se a casa ela não tiver o radier, não tiver uma base, não tiver uma estrutura. Você pode até levantar, você pode até colocar laje, mas vai chegar um determinado momento que o terreno ele vai ceder, as paredes não vão suportar e vai vir a queda. E aí o que é que acontece? Para levantar de novo é mais dolorido, é mais trabalhoso do que você começar da maneira certa, construindo uma base. O apóstolo Tiago ele nos chama para uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? O dever de orar sem cessar, o dever de estarmos em constante oração, em unidade e união. Em unidade, cada um orando individualmente. Em união, como corpo de Cristo, como igreja. Sabe? Às vezes você chega aqui, ora por você. Mas às vezes o irmão que está do lado não tem força para orar. Irmão, posso orar por você? Teve um dia desse mesmo eu indo para o monte. O irmão da Universal chegou. Quer botar seu nome no livro de oração não? Quero, meu irmão. Preciso. Sou carente. Do outro dia eu fui passando ali pela frente da Internacional da Graça. Tinha um obreiro ali evangelizando. Me entregou um papelzinho e me perguntou se eu queria botar o nome no caderno de oração. Quero, meu irmão. Sou carente das suas orações. Por quê? Porque quando a igreja se une em oração, o Senhor opera maravilhas. Você quer ouvir? Você quer ver Deus operar maravilha? Se una em oração com alguém. Faça propósitos de oração. Eu estou aqui. Se me chamar, como o apóstolo Pedro, ele fala, se te chamar para orar, é de Deus. Se te chamar para ir para o monte, é de Deus. Se te chamar para fazer campanha, é de Deus. Sabe, eu estou num grupo de oração que a irmã, ela faz, vira e mexe, ela faz 21 dias de oração. E assim, tem um propósito, mas sempre tem um que orar pela causa do outro. Tem o propósito do grupo, mas sempre tem o que? Orar pelos irmãos do grupo. Tem irmão que eu nem conheço do grupo, mas eu tenho que apresentar. Pastor, já teve vezes que o Deus operou nessa campanha? Operou. Mas já teve campanha de oração que eu entrei que Deus não operou nada na minha vida, mas operou na vida de outro. Então, quando a igreja ora, alguma coisa tem que acontecer. Quando a igreja ora, alguma coisa que tem que acontecer. Você quer ver uma coisa? A igreja está começando a orar. O diabo ele começa a se levantar. Fique com o sinal de alerta. É se você não vê nada acontecer. Como assim, pastor Tiago? Você vê a água tranquila. Vê tudo calmo. Lógico que eu não estou dizendo que a gente vai viver a vida toda atribulado. Mas comece a orar para você ver. Aí começa uma perturbaçãozinha dali. Começa um bota um som. Vem um bate na porta. Às vezes você está com um louvor no celular. Aí fica uns perturbados te ligando. Às vezes até de São Paulo. Cobrança. Fica ligando para você. E cobrança que não é nem sua. Não é. Aí às vezes é o quê? Como hoje a irmã Cádia chegou, é o gado miando aí o dia todo que Deus deu. Às vezes você tá orando, como a gente tem um cachorro que é crente,
Daqui a pouco o Marley vem dar uma lambida. Quantas vezes eu estou de joelho, o Marley vem dar uma lambida no nariz. Você está ali ligado no trono da graça, desliga tudo. O cachorro achou de dar uma lambida no nariz. Desliga. Aí dá vontade de dar uma cacetada nele, mas... Pô, é bichinho, deixa quieto, vai, sai daqui. Acontece. Pare pra... Ó, você quer ver? No dia que você decide fazer jejum, tem dia, você passa o dia todo sem tomar um gole de café, sem comer um pão. Você não sente fome, não sente dor de cabeça, não tem tontura, não sente desgrama nenhuma. Mas é no dia que você diz, eu vou consagrar o dia todo, eu vou consagrar a manhã toda. Você sente o vizinho fritando carne de sertão com cebola. Você sente o cheiro do café do vizinho lá da esquina. Você sente o cheiro do pão da padaria lá embaixo. Quando não vem, justamente, quando não vem um na porta oferecer, aí você está no jejum e vem Raquel com aquele bolão bonito de chocolate, com 300 recheios dentro. Aí você diz, justamente no dia que eu estou jejuando, justamente no dia que eu estou consagrando, aí você vem me oferecer, não podia ser outro dia? Por quê? Porque o inimigo de nossas vidas ele vai querer nos tirar do foco.